gente vai ler agora os textos que destinamos para o dia 7 de abril. Os textos são Mateus 25, de 31 a 46, Números 34, Números 35 e Números 36, e Jó 2. Vamos orar? Querido Pai, em nome de Jesus Cristo, esteja conosco, Senhor. Abençoa o nosso dia, esteja conosco o dia inteiro, nas nossas ações, que o Teu Espírito possa estar no nosso coração, para que a gente possa resplandecer o Teu amor pelos homens. Esteja conosco, Pai, em nome de Jesus, amém. Bom, Mateus 25, de 31 a 46. Então, 25, 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiro, te hospedamos, ou nu te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso, e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos digo que sempre que os fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes. Estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. E eles lhes perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Muito sério. Vamos ver números agora? Vamos ver o 34, o 35 e o 36. Então, Números 34, versículo 1. Disse mais o Senhor a Moisés: Dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra de Canaã, será esta que vos cairá em herança, a terra de Canaã, segundo os seus limites. A região sul vos será desde o deserto de Zim até os limites de Edom, e o limite sul vos será desde a extremidade do mar salgado para o lado oriental. Este limite irá rodeando o sul para a subida de Acrabim, e passará até Zim. E as suas saídas serão do sul a Cades Barneia, e sairá Azar-Adar, e passará a Asmon. Rodeará mais este limite de Asmon até o ribeiro do Egito, e as suas saídas serão para o lado do mar. Por vosso limite ocidental tereis o mar grande. Este vos será a fronteira do ocidente. Este vos será o limite do norte. Desde o mar grande marcareis ao monte Or. Desde o monte Or marcareis até a entrada de Ramate, e as saídas deste limite serão até Zedade. Dali seguirá até Zifron, e as suas saídas serão em Azar-Enã. Este vos será o limite do norte. E por limite do lado oriental marcareis Azar-Enã até Sefã. O limite descerá desde Sefã até Ribla, para o lado oriental de Aim. Depois descerá este e irá até ao longo da borda do mar, de Quinerete,
para o lado oriental. Descerá ainda ao longo do Jordão, e as suas saídas serão no mar salgado. Esta vos será a terra, segundo os limites de seu contorno. Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: Esta é a terra que herdareis por sortes, a qual o Senhor mandou dar às 9 tribos e à meia tribo. Porque a tribo dos filhos dos Rubenitas, segundo a casa de seus pais, e a tribo dos filhos dos Gaditas, segundo a casa de seus pais, já receberam. Também a meia tribo de Manassés já recebeu a sua herança. Estas 2 tribos e meia receberam a sua herança deste lado do Jordão, na altura de Jericó, do lado oriental. Disse mais o Senhor a Moisés: São estes os nomes dos homens que vos repartirão as terras por herança: Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Nun. Tomareis mais de cada tribo um príncipe, para repartir a terra em herança. São esses os nomes dos homens da tribo de Judá: Caleb, filho de Jefoné; da tribo dos filhos de Simeão, Samuel, filho de Amiúde; da tribo de Benjamim, Eliade, filho de Quislom; da tribo dos filhos de Dan, o príncipe Buque, filho de Jogli; dos filhos de José, da tribo dos filhos de Manassés, o príncipe Raniel, filho de Éfode; das tribos dos filhos de Efraim, o príncipe Quemuel, filho de Siftã; da tribo dos filhos de Zebulon, o príncipe Elisafã, filho de Parnaque; da tribo dos filhos de Issacar, o príncipe Paltiel, filho de Azão; da tribo dos filhos de Azer, o príncipe Aiude, filho de Selomi; da tribo dos filhos de Naphtali, o príncipe Pedael, filho de Amiúde. A estes o Senhor ordenou que repartissem a herança pelos filhos de Israel na terra de Canaã. Agora, Números 35, versículo 1. Disse mais o Senhor a Moisés, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó: Dá ordem aos filhos de Israel que da herança da sua possessão deem cidades aos levitas, em que habitem, e também em torno delas dareis aos levitas arredores para o seu gado. Terão eles essas cidades para habitá-las, porém os seus arredores serão para o gado, para os rebanhos e para todos os seus animais. Os arredores das cidades que dareis aos levitas, desde o muro da cidade para fora, serão 1000 côvados em redor. Fora da cidade, do lado oriental, medireis 2000 côvados para o sul, 2000 côvados do lado ocidental, 2000 côvados, e do lado norte, 2000 côvados, ficando a cidade no meio. Estes lhe serão os arredores das cidades. Das cidades, pois, que dareis aos levitas, 6 haverá de refúgio, as quais dareis para que nelas se acolha o homicida. Além destas, lhes darei 42 cidades. Todas as cidades que dareis aos levitas serão 48 cidades, juntamente com os seus arredores. Quanto às cidades que derdes da herança dos filhos de Israel, se for numerosa a tribo, tomareis muitas; se for pequena, tomareis poucas. Cada um dará as suas cidades aos levitas na proporção da herança que lhe tocar. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize: Quando passardes o Jordão para a terra de Canaã, escolhei para vós outros cidades que vos sirvam de refúgio, para que nelas se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. Estas cidades vos serão para refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento. As cidades que derdes serão 6 cidades de refúgio para vós outros. 3 dessas cidades dareis deste lado do Jordão, e 3 dareis na terra de Canaã, cidades de refúgio serão. Serão de refúgio estas 6 cidades para os filhos de Israel, e para o estrangeiro, e para o que se hospedar no meio deles, para que nelas se acolha aquele que matar alguém involuntariamente. Todavia, se alguém ferir a outro com instrumento de ferro, e este morrer, é homicida; o homicida será morto. Ou se alguém ferir a outrem com pedra na mão, que possa causar a morte, e este morrer, é homicida; o homicida será morto.
O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, matá-lo-á. Se alguém empurrar a outro com ódio ou com mau intento, lançar contra ele alguma coisa e ele morrer, ou por inimizade o ferir com a mão e este morrer, será morto aquele que o feriu. É homicida. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, matá-lo-á. Porém, se o empurrar subitamente sem inimizade, ou contra ele lançar algum instrumento sem mau intento, ou, não o vendo, deixar cair sobre ele alguma pedra que possa causar-lhe a morte, e ele morrer, não sendo ele seu inimigo, nem o tendo procurado para o mal, então a congregação julgará entre o matador e o vingador do sangue, segundo estas leis. E livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e o fará voltar à sua cidade de refúgio, onde se tinha acolhido. Ali ficará até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com o santo óleo. Porém, se de alguma sorte o homicida sair dos limites da sua cidade de refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos limites dela, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue, pois deve ficar na sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Porém, depois da morte deste, o homicida voltará à terra de sua possessão. Estas coisas vos serão estatuto de direito a vossas gerações em todas as vossas moradas. Todo aquele que matar a outrem será morto conforme o depoimento das testemunhas. Mas uma só testemunha não deporá contra alguém para que morra. Não aceitareis resgate pela vida do homicida que é culpado de morte. Antes será ele morto. Também não aceitareis resgate por aquele que se acolher à sua cidade de refúgio, para tornar a habitar a sua terra, antes da morte do sumo sacerdote. Assim não profanareis a terra em que estáis, porque o sangue profana a terra. Nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela for derramado, senão com o sangue daquele que o derramou. Não contaminareis, pois, a terra na qual vós habitais, no meio da qual eu habito, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Agora Números 36, versículo 1. Chegaram os cabeças das casas paternas da família dos filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, e falaram diante de Moisés e diante dos príncipes, cabeças das casas paternas dos filhos de Israel, e disseram: O Senhor ordenou a meu senhor que dê esta terra, por sorte, em herança aos filhos de Israel. E ao meu senhor foi ordenado pelo Senhor que a herança do nosso irmão Zelofeade cedesse às suas filhas. Porém, casando-se elas com algum dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, então a sua herança seria diminuída da herança de nossos pais, e acrescentada a herança da tribo a quem vier pertencer. Assim se tiraria da nossa herança, que nos tocou em sorte. Vindo também o ano do jubileu dos filhos de Israel, a herança delas se acrescentaria à herança da tribo daqueles a que vierem pertencer. Assim a sua herança será tirada da tribo de nossos pais. Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandado do Senhor, dizendo: A tribo dos filhos de José fala o que é justo. Esta é a palavra que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo: Sejam por mulheres a quem bem parecer aos seus olhos, contanto que se casem na família da tribo de seu pai. Assim a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se hão de vincular, cada um à herança da tribo de seus pais. Qualquer filha que possuir alguma herança das tribos dos filhos de Israel se casará com alguém da família da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Assim a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se hão de vincular cada uma à sua herança. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofeade, pois Macla, Tirza, Ogla e Milca e Noa, filha de Zelofeade, se casaram com os filhos de seus tios paternos. Casaram-se as filhas dos filhos de Manassés, filho de José, e a herança delas permaneceu na tribo da família de seu pai. São estes os mandamentos e os juízos que ordenou o Senhor por intermédio de Moisés aos filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Agora vamos ver Jó 2.
Versículo 1. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: Quando vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitaste contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: Falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não recebíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram, cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o namatita. E combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Levantando-se eles de longe os olhos, e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Querido Senhor, Tua palavra é nosso alimento, Tua palavra nosso conselho, nosso mandamento. Senhor, dá o discernimento necessário para que a gente possa entendê-la, contextualizá-la e obedecê-la, para que no nosso coração possa haver o puro amor que vem do Espírito Santo, para que dele possa jorrar bondade, caridade, amor pelos que estão próximos da gente, na nossa igreja, Senhor, para que haja comunhão verdadeira, transparente, que um possa abraçar o outro, que o outro possa abraçar o um, que o ombro de um seja do outro, e o ombro do outro seja de um. Que a gente possa ser amigos, verdadeiros companheiros, enfrentar as dificuldades juntos, um ajudando o outro. E quem também vier ao nosso encontro, que seja acolhido, que seja socorrido, que seja restaurado, que seja abençoado, salvo, por causa do Teu sangue, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.